Lição 1. Saída mais cedo do escritório. Oi, reparei que saíste do escritório hoje cedo. Posso perguntar porquê? Tive uma consulta médica esta tarde. Era apenas um check-up de rotina. Entendo. Está tudo bem. Espero que não tenha sido nada sério. Não se preocupe, John. Era apenas um check-up regular para se certificar de que está tudo bem. Nada de grave. É um alívio ouvir isso. É importante cuidar da nossa saúde. Tinha de agendar a consulta com antecedência. Sim, marquei a consulta há algumas semanas. É sempre uma boa ideia planear com antecedência, especialmente para visitas ao médico. Certo, planear com antecedência é essencial. Informou o nosso supervisor sobre a saída mais cedo. Sim, falei com o nosso supervisor de manhã e informei-os da minha consulta. É importante comunicar essas coisas com a equipa. A comunicação é, de facto, fundamental. Fico feliz que os tenha informado. Terminou todas as suas tarefas antes de sair? Sim, fiz questão de concluir as minhas tarefas pendentes e informei os meus colegas sobre quaisquer projetos em curso. É importante encerrar as coisas antes de sair mais cedo. Isso é responsável da sua parte, Ana. Precisou de compensar o tempo perdido mais tarde. Não, o meu supervisor compreendeu a situação e não tive de compensar o tempo perdido. É sempre bom ter um ambiente de trabalho favorável. É ótimo ouvir isso. É importante ter colegas e supervisores compreensivos. Fico feliz que tenha isso. Absolutamente, John. Faz uma grande diferença. Gostaria de perguntar mais alguma coisa sobre sair mais cedo do escritório. Não, isso cobre tudo. Obrigado pela partilha, Ana. Espero que o seu check-up tenha cortado bem. Obrigado, John. Foi uma visita de rotina e tudo correu bem. Agradeço a sua preocupação. De nada, Ana. Cuide de si mesmo, e se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, sinta-se à vontade para entrar em contato. Vou, John. Mais uma vez obrigado pelo vosso apoio. Vamos continuar a trabalhar em equipa. Definitivamente, Ana. Formamos uma grande equipa. Vamos continuar com o bom trabalho. Lição 2. Aventura de escalada. Estou muito entusiasmado por experimentar escalada pela primeira vez. Isso soa como uma aventura incrível. Fizeram alguma investigação sobre o assunto? Sim, tenho lido sobre diferentes técnicas de escalada e precauções de segurança. É crucial aprender o básico antes de começar. Já pensou em fazer uma aula? Absolutamente. Já me inscrevi num curso de escalada para principiantes na próxima semana. É uma jogada inteligente. Vão ensinar-te técnicas adequadas e como usar o equipamento. Estou um pouco nervoso com as alturas. Alguma dica para ultrapassar esse medo? Comece com paredes de escalada interiores. São uma ótima maneira de construir confiança e habituar-se às alturas. Vou definitivamente experimentar.
Que tipo de equipamento preciso para escalada? Vai precisar de um arnês, sapatos de escalada, um capacete e um saco de giz para uma melhor aderência. Devo comprar o meu próprio equipamento ou posso alugá-lo no ginásio de escalada? É melhor alugar equipamento no início. Depois de ter a certeza de que está empenhado, pode investir no seu próprio equipamento. É bom saber. A segurança é importante. Quais são algumas das práticas de segurança comuns? Verifique sempre os nossos nós, comunique-se com o seu parceiro de escalada e esteja atento ao seu entorno. E quanto a cair? Como é que me protejo? Cair faz parte da escalada. É por isso que vai ter um escapar que vai controlar a corda e pegar as suas quedas. Entendo. É reconfortante saber que há alguém lá para me manter seguro. Confiar no seu belayer é crucial. É uma parceria construída sobre comunicação e apoio. Que tipo de preparação física devo fazer antes da escalada? Concentre-se na construção da parte superior do corpo e da força central, bem como em melhorar a sua flexibilidade e resistência. Vou começar a incorporar esses exercícios na minha rotina de exercícios. Alguma recomendação específica? Flexões, pranchas e yoga podem ser benéficos para a escalada. Ótimo. Vou começar a praticar esses exercícios imediatamente. Não se esqueça de aquecer antes de cada sessão de escalada e alongar depois para evitar lesões. Vou ter isso em mente. Mal posso esperar para experimentar a emoção da escalada. É um desporto estimulante que o desafiará tanto física como mentalmente. Estou pronto para o desafio. Obrigado por todos os seus conselhos, Ana. De boas-vindas, John. Lembre-se de aproveitar a viagem e fazer uma subida de cada vez. Vou, Ana. Agradeço o vosso apoio e orientação. Divirta-se muito na sua aventura de escalada. Fique seguro e divirta-se. Obrigado, Ana. Vou ter a certeza de partilhar a minha experiência consigo depois. Aula 3. Aproveitando a piscina do hotel. Já experimentou nadar neste hotel? A piscina é incrível. Sim, fui dar um mergulho ontem. É realmente uma experiência luxuosa. Como é a temperatura da água? Está demasiado frio ou correto? A temperatura da água é perfeita. Não é nem demasiado frio nem demasiado quente. Apenas refrescante. Isso soa convidativo. A área da piscina está lotada ou costuma ser silenciosa? É surpreendentemente silencioso a maior parte do tempo. Acho que não são muitos os hóspedes que utilizam a área da piscina. Isso é uma agradável surpresa. Gozo de um mergulho tranquilo sem muito barulho. Eu também. É um ótimo lugar para relaxar e descontrair após um longo dia. Existem comodidades à beira da piscina, como espreguiçadeiras ou guarda-sóis. Sim, tem espreguiçadeiras confortáveis e guarda-sóis para sombra. É bastante relaxante. Gosto do som disso. Existem restrições ou orientações que devemos seguir?
Eles têm algumas regras, como não mergulhar e sem comida perto da piscina. Mas, no geral, é bastante simples. A segurança em primeiro lugar, é claro. Há algum horário específico de piscina que devamos estar cientes? A piscina está normalmente aberta das 8 horas às 22 horas. É bom saber o horário de funcionamento. Obrigado pela informação, Ana. Vou planear a minha natação em conformidade. De boas-vindas, John. Tenho a certeza que vais gostar. Deixe-me saber se precisa de um companheiro de piscina. Isso seria ótimo. É sempre mais divertido nadar com um amigo. Vou definitivamente informá-lo. Perfeito. Ansioso por isso. Vamos aproveitar ao máximo esta luxuosa piscina durante a nossa estadia. Absolutamente, Ana. É uma comodidade fantástica, e devemos aproveitá-la ao máximo. Concordo, John. Vamos mergulhar e divertir-se. Parece um plano, Ana. Vamos dar um mergulho e aproveitar o nosso tempo na piscina. Lição 4. Reunião de equipa após o regresso ao gabinete. Acho que é importante para nós ter uma reunião de equipa quando voltarmos ao escritório. O que achas, Ana? Concordo, John. Uma reunião de equipa seria uma ótima maneira de recuperar o atraso, alinhar os nossos objetivos e discutir quaisquer atualizações. Exatamente. É essencial estar na mesma página e garantir que todos estejam cientes dos últimos desenvolvimentos. Penso que deveríamos também aproveitar a oportunidade para partilhar os nossos progressos individuais e quaisquer desafios que possamos estar a enfrentar. Isso é bom, Ana. É crucial criar um ambiente aberto e solidário onde possamos ajudar-nos uns aos outros. Absolutamente. As reuniões de equipa são uma plataforma perfeita para a colaboração e para encontrar soluções em conjunto. Deveríamos definir uma ordem do dia da reunião para garantir a cobertura de todos os tópicos necessários. Sim, ter uma agenda clara vai manter-nos focados e tornar a reunião mais produtiva. Podemos enviá-lo com antecedência. Ótima ideia. Dará a todos a oportunidade de se prepararem e contribuírem eficazmente para a discussão. Também acho que é importante alocar tempo para quaisquer perguntas ou preocupações que os membros da equipa possam ter. Definitivamente. Devemos incentivar a comunicação aberta e garantir que a voz de todos seja ouvida durante a reunião. Concordo, John. É crucial para fomentar uma cultura de equipa positiva e inclusiva. Uma vez finalizada a agenda, podemos agendar a reunião e informar a equipa sobre a data e hora. Parece um plano, John. Vamos ter a certeza de escolher um horário adequado quando todos estiverem disponíveis. Absolutamente, Ana. Queremos o máximo de participação e engajamento da equipa. Devemos também considerar alguma apresentação específica ou materiais que precisem ser preparados para a reunião. Sim, caso existam relatórios ou atualizações que exijam ajudas visuais, devemos informar a equipa com antecedência. Bom ponto, John. Os recursos visuais podem ajudar a transmitir informações de forma mais eficaz e melhorar a compreensão. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. Vamos trabalhar juntos para tornar esta reunião de equipa um sucesso. Definitivamente, John.
Com planeamento e colaboração adequados, estou confiante de que será uma sessão valiosa e produtiva. Obrigado pela sua contribuição, Ana. Vamos começar a trabalhar na ordem do dia e certificar-nos de que cobrimos todos os tópicos importantes. De boas-vindas, John. Estou ansioso pelo encontro e pelo progresso da nossa equipa. Vamos fazer acontecer. Absolutamente, Ana. Juntos, conseguiremos grandes coisas. Aula 5. Documentos de viagem. Trazeu todos os documentos de viagem. Sim, tenho o meu passaporte e bilhete aqui. Ótimo. Não se esqueça de verificar se precisa de visto para o nosso destino. Já verifiquei. Não preciso de visto para esta viagem. Isso é um alívio. Poupa-nos tempo e aborrecimento. Absolutamente. É importante ter todos os documentos necessários em ordem. Trazeu também o seu cartão de identificação. Sim, também tenho o meu cartão de identificação por precaução. Bom pensamento. É sempre bom ter uma forma de identificação de backup. Exatamente. Nunca se sabe quando pode precisar dele. E quanto a qualquer seguro de viagem? Compra um? Sim, tenho um seguro de viagem para cobrir eventuais situações inesperadas. Isso é inteligente. Dá-nos paz de espírito durante a viagem. Fiz questão de ter todos os documentos importantes organizados na minha carteira de viagem. Isso é ótimo. Ajuda a manter tudo seguro e facilmente acessível. Tirei também fotografias de todos os documentos importantes por precaução. Excelente ideia. Ter cópias digitais pode ser muito útil. É sempre melhor estar preparado para eventuais imprevistos. Absolutamente. É melhor ter tudo em ordem antes de partirmos. Concordo, ser organizado torna a viagem mais suave. Agora que temos todos os documentos de viagem, estamos prontos para uma ótima viagem. Sim, vamos aproveitar a nossa viagem e fazer memórias inesquecíveis. Um presente para uma fantástica aventura pela frente. Aula 6. Cooperação empresarial. Vamos ter um bom começo para a nossa cooperação empresarial. Absolutamente, um começo forte estabelece as bases para o sucesso. Deveríamos começar por discutir os nossos objetivos e expectativas. Concordado. É importante estar na mesma página desde o início. Quais são os principais objetivos que tem em mente para esta colaboração? Penso que aumentar a cota de mercado e expandir a nossa base de clientes são cruciais. São grandes objetivos. Acredito também no foco na satisfação do cliente. A satisfação do cliente leva à lealdade e ao sucesso a longo prazo. Exatamente. Devemos priorizar a construção de relações fortes com os nossos clientes. Concordo, prestar um serviço de excelência irá diferenciar-nos dos concorrentes.
Deveríamos também estabelecer canais de comunicação eficazes no seio das nossas equipas. Sim, uma comunicação clara e aberta é essencial para um bom funcionamento. Que tal estabelecer metas e marcos específicos para acompanhar o nosso progresso? É uma boa ideia. Mantém-nos responsáveis e motivados. Deveríamos também afetar os recursos com sabedoria e gerir eficazmente os custos. Absolutamente, maximizar a eficiência e minimizar o desperdício é crucial. Vamos criar um plano de ação detalhado para orientar a nossa colaboração. Sim, um plano bem definido ajudar-nos a manter-nos focados e organizados. Rever regularmente o nosso desempenho e fazer ajustes também é importante. A melhoria contínua é a chave para se manter à frente no mundo dos negócios. Estou confiante de que, com a nossa visão e dedicação partilhadas, teremos sucesso. Também creio que sim. Juntos podemos alcançar grandes coisas. Uma parceria de negócio próspera e frutífera. Lição 7. Aumento da capacidade de produção. Penso que deveríamos planear aumentar a nossa capacidade de produção. É uma ótima ideia. Ajudar-nos a responder à procura crescente. Precisamos de analisar a nossa capacidade atual e identificar áreas a melhorar. Concordado. Devemos avaliar os nossos estrangulamentos e encontrar formas de otimizar. Uma opção poderia ser investir em novas máquinas ou tecnologias. Isso poderia certamente aumentar a eficiência e a produtividade. Deveríamos também considerar a contratação de mais trabalhadores qualificados. Sim, expandir a nossa força de trabalho pode ajudar-nos a lidar com volumes de produção mais elevados. Vamos realizar uma análise de custo-benefício para avaliar diferentes opções. É uma abordagem sábia. Temos de assegurar um retorno positivo do investimento. Deveríamos também rever a nossa cadeia de abastecimento e racionalizar os processos. Absolutamente, uma cadeia de abastecimento bem otimizada pode reduzir os prazos de entrega. É importante comunicar com os nossos fornecedores e negociar condições favoráveis. Sim, construir parcerias sólidas com fornecedores é a chave para o sucesso. Deveríamos estabelecer objetivos claros para o aumento da capacidade de produção. Definitivamente, ter objetivos mensuráveis vai manter-nos focados. A monitorização regular e o acompanhamento do desempenho ajudar-nos a manter-nos no caminho certo. A melhoria contínua é essencial no mercado competitivo. Deveríamos também considerar a implementação dos princípios do Lean Manufacturing. Isso pode ajudar-nos a eliminar o desperdício e a melhorar a eficiência global. Vamos envolver a nossa equipa e reunir os seus contributos e ideias. A colaboração e o envolvimento dos colaboradores são vitais para o sucesso. Com um plano bem executado, podemos responder eficazmente às exigências do mercado. Acredito na nossa capacidade de adaptação e crescimento. Vamos fazer acontecer. Estamos aqui para aumentar com sucesso a nossa capacidade de produção. Lição 8. Apresentação do relatório de vendas. Ana, preciso que apresente o relatório de vendas.
Claro, terei todo o prazer em apresentar o relatório de vendas. Por favor, certifique-se de incluir os principais números e tendências. Vou fornecer uma visão geral abrangente do nosso desempenho de vendas. Seria ótimo se pudesse destacar quaisquer mudanças significativas ou crescimento. Vou enfatizar quaisquer desenvolvimentos notáveis nos números de vendas. Certifique-se de apresentar os dados de forma clara e organizada. Vou criar tabelas visuais e gráficos para melhorar a compreensão. É importante explicar a metodologia utilizada para recolher os dados. Vou fornecer informações sobre o processo de recolha de dados. Por favor, analise também as vendas por região e categoria de produto. Vou decompor os dados de vendas para dar uma análise detalhada. Seria vantajoso comparar as vendas correntes com períodos anteriores. Vou incluir comparações para fornecer contexto e identificar tendências. Não se esqueça de mencionar quaisquer desafios ou obstáculos que enfrentamos. Vou discutir quaisquer dificuldades encontradas durante o período do relatório. Seria útil propor estratégias para o crescimento futuro das vendas. Vou fornecer recomendações para melhorar o nosso desempenho de vendas. Certifique-se de deixar tempo para perguntas e discussão após a apresentação. Vou alocar tempo suficiente para perguntas e respostas para resolver quaisquer perguntas. Tenho confiança na sua capacidade de fazer uma apresentação convincente. Obrigado pela oportunidade. Vou fazer o meu melhor para apresentar um relatório envolvente. Agradeço a vossa dedicação e empenho nesta tarefa. Obrigado, John. Tenho o prazer de apresentar o relatório de vendas. Aguardo com expectativa a sua apresentação. Boa sorte, Ana. Lição 9. Entrega de carta no armazém. Ana, todas as caixas foram entregues no nosso armazém. Sim, John. Todas as caixas foram entregues com sucesso. Isso é uma boa notícia. Recebemos tudo de acordo com a ordem. Sim, a entrega foi concluída e correspondeu à nossa encomenda. Excelente. Agora podemos prosseguir com a gestão de inventário. Absolutamente, precisamos garantir um rastreamento preciso do nosso estoque. As caixas foram devidamente etiquetadas para facilitar a identificação. Sim, cada embalagem foi etiquetada com a informação relevante. Isso tornará mais fácil para a nossa equipa de armazém lidar com eles. Concordado. A etiquetagem adequada agiliza o processo de triagem. Realizamos uma verificação de qualidade nas caixas entregues. Sim, inspecionamos as caixas para garantir que cumprem os nossos padrões. É crucial manter a qualidade dos nossos produtos. Absolutamente, o controle de qualidade é essencial para a satisfação do cliente. Atualizamos os nossos registros de inventário para refletir o novo estoque. Sim, os nossos registros de inventário foram atualizados em conformidade. É bom ouvir isso. Ajuda-nos a manter níveis de estoque precisos.
Também alocamos espaço no armazém para o novo estoque. Excelente. O armazenamento organizado facilita operações eficientes. Coordenamos com a equipa do armazém para a colocação adequada. É importante otimizar a utilização do nosso espaço de armazém. Absolutamente, maximizar o espaço ajuda a melhorar a produtividade. Agora que a entrega está concluída, podemos cumprir as encomendas dos clientes. Sim, podemos prosseguir com o processamento e envio de encomendas. Vamos ter a certeza de monitorizar o inventário do armazém de perto. Concordado. Verificações regulares evitarão falta de estoque e excesso de estoque. Obrigado, Ana, por supervisionar o processo de entrega da embalagem. De boas-vindas, John. Ainda bem que tudo correu bem. A sua atenção aos detalhes é muito apreciada. Obrigado, John. Procuro sempre a excelência. Com as nossas operações eficientes de armazém, podemos responder às exigências dos clientes. Absolutamente, John. Estamos bem equipados para prestar um serviço rápido. Vamos continuar a trabalhar juntos para entregar resultados excepcionais. Estou entusiasmado por contribuir para o nosso sucesso contínuo, John. Obrigado, Ana. A sua dedicação é inestimável para a nossa equipa. Lição 10. Compras no supermercado. Ana, comprei leite, ovos e frango no supermercado. Isso é ótimo, John. Precisávamos desses itens para as nossas receitas. O supermercado tinha uma vasta seleção de produtos frescos. É conveniente encontrar tudo o que precisamos num só lugar. Comparei os preços para garantir que conseguíamos as melhores ofertas. Isso é compras inteligentes. Ajuda-nos a poupar dinheiro. O leite estava numa oferta especial, por isso comprei um extra. Bom pensamento. Podemos estocar e guardar para mais tarde. Fiz questão de verificar as datas de validade dos ovos. Ovos frescos são essenciais para refeições deliciosas. O frango estava à venda, por isso comprei um frango inteiro. É um ingrediente versátil para vários pratos. O supermercado tinha uma equipe prestativa para ajudar os clientes. É bom receber assistência quando necessário. Também usei o meu cartão de fidelidade para ganhar pontos. Os programas de fidelidade são ótimos para benefícios adicionais. O supermercado tinha um layout limpo e bem organizado. O ambiente de compras agradável faz a diferença. Reparei que tinha uma grande variedade de alimentos internacionais. Isso é empolgante. Podemos explorar novos sabores e cozinhas. Peguei algumas especiarias e molhos para realçar os nossos pratos. As especiarias adicionam sabores maravilhosos à nossa cozinha. Paguei no balcão de checkout e recebi um recibo. É importante acompanhar as nossas despesas. O caixa foi simpático e eficiente.
Um bom serviço ao cliente torna a experiência agradável. Trouxe as mercearias para casa e guardei-as corretamente. O armazenamento adequado garante que os alimentos permaneçam frescos por mais tempo. Fico feliz por poder contribuir para o nosso material de cozinha. Obrigado, John. Os seus esforços são muito apreciados. Vamos planear as nossas refeições com os ingredientes que compramos. Absolutamente, estou ansioso para cozinhar refeições deliciosas. Fazer compras no supermercado foi um sucesso. Foi mesmo. Estamos bem abastecidos e prontos a cozinhar. Gosto das nossas aventuras de compras, Ana. Eu também, John. É sempre uma experiência divertida. Vamos continuar a explorar novos ingredientes e receitas. Estou animado para experimentar novas criações culinárias contigo, John. Obrigado por se juntar a mim nesta viagem de compras, Ana. Lição 11: Planear atividades para uma viagem. Vou marcá-lo no nosso calendário. Que atividades podemos fazer enquanto lá estivermos? Podemos fazer caminhadas e explorar os belos trilhos naturais. Isso sou aventureiro. Estou entusiasmado por estar rodeado pela natureza. Também podemos visitar os museus locais e galerias de arte. É uma ótima ideia. Vamos conhecer a cultura local. Não nos esqueçamos de experimentar a gastronomia local. Absolutamente. Deveríamos deliciar-nos com as iguarias regionais. Também podemos fazer um passeio de barco para explorar a costa. Seria uma forma fantástica de apreciar a vista para o mar. Vamos verificar se existem festivais ou eventos a acontecer durante a nossa visita. Assistir a festivais locais seria uma experiência memorável. Também podemos planejar uma viagem de um dia para os marcos históricos nas proximidades. Explorar locais históricos dá-nos um vislumbre do passado. Que tal passar um dia na praia a aproveitar o sol? Relaxar na praia soa como uma maneira perfeita de descontrair. Podemos alugar bicicletas e explorar a cidade sobre duas rodas. É uma forma divertida e ecológica de se deslocar. Vamos também reservar um tempo para fazer compras e explorar os mercados locais. Comprar lembranças e conhecer os mercados locais é uma obrigação. Que tal experimentar algumas atividades de aventura como tirolesa ou caiaque? Isso acrescentaria uma descarga de adrenalina à nossa viagem. Conte comigo. Não nos esqueçamos de tirar muitas fotos para captar as memórias. Absolutamente. As fotos serão uma ótima maneira de relembrar mais tarde. Deveríamos também deixar algum tempo livre para o relaxamento e a espontaneidade. Isso é importante. Não queremos nos sentir sobrecarregados por uma agenda lotada. Vamos certificar-nos de pesquisar e planear com antecedência quaisquer reservas necessárias. Bom ponto. Planear com antecedência ajudar-nos a evitar quaisquer decepções. Estou entusiasmado com as atividades que planeamos para a nossa viagem.
Eu também, Ana. Vai ser uma aventura inesquecível. Estou grato por tê-lo como meu companheiro de viagem, John. Da mesma forma, Ana. Vamos fazer memórias fantásticas juntos. Obrigado pela sua contribuição e entusiasmo no planeamento, John. Obrigado, Ana. As suas ideias tornaram a nossa viagem ainda mais emocionante. Mal posso esperar para embarcar nesta viagem contigo, John. Começa a contagem regressiva. Vai ser uma viagem incrível, Ana. Aula 12. Explorando lojas de segunda mão. É uma ótima ideia. Podemos descobrir novas lojas de segunda mão juntos. Adoro a emoção de encontrar tesouros únicos em lojas de artigos de segunda mão. É como ir a uma caça ao tesouro. Nunca se sabe o que vai encontrar. Exatamente. E é uma forma sustentável de comprar e reduzir o desperdício. Vamos começar por pesquisar as melhores lojas de segunda mão da nossa região. Podemos ler comentários e pedir recomendações a amigos. Assim que tivermos uma lista, podemos planear um dia para os visitar. Vai ser divertido explorar diferentes bairros e as suas joias escondidas. Também podemos verificar se alguma das lojas possui roupas vintage ou acessórios. As peças vintage dão um toque de nostalgia e estilo aos nossos roupeiros. Devemos ficar de olho nos itens exclusivos de decoração de casa também. Adoro decorar o nosso espaço com achados únicos. É também uma ótima oportunidade para apoiar instituições de caridade locais que administram lojas de retalhos. Absolutamente. As nossas compras podem ter um impacto positivo na comunidade. Deveríamos trazer sacos reutilizáveis para transportar os nossos achados. Boa ideia. Sejamos ecologicamente conscientes ao longo da nossa viagem de compras. Podemos definir um orçamento para que cada loja fique dentro das nossas possibilidades. Dessa forma, podemos desfrutar da experiência sem gastar demais. Não se esqueça de experimentar itens antes de fazer uma compra. É importante garantir que as roupas se encaixam bem e estão em boas condições. Devemos também verificar se há falhas ou danos antes de comprar. Desta forma, não teremos surpresas quando chegarmos a casa. Vamos fazer uma lista de itens específicos que procuramos. Isso ajudar-nos a manter-nos focados e organizados durante as nossas visitas à loja. Se encontrarmos algo que amamos mas não se encaixa, podemos considerar alterações. É uma ótima ideia. Abre mais possibilidades para achados únicos. Podemos trazer um amigo e torná-lo uma atividade de grupo divertida. Fazer compras com os amigos acrescenta risos e diferentes perspectivas. E podemos partilhar as nossas descobertas emocionantes e trocar recomendações. É como ter a nossa própria pequena comunidade de entusiastas da moda. Vamos ter a mente aberta e dispostos a explorar diferentes estilos. Experimentar novos estilos pode ser uma forma divertida de nos expressarmos. Devemos também ser pacientes e tomar o nosso tempo a percorrer as prateleiras.
Os melhores achados exigem muitas vezes um pouco de escavação. Estou ansioso pela nossa aventura de loja de artigos de segunda mão, Ana. Eu também, John. Vai ser uma viagem memorável e na moda. Obrigado por sugerir esta ideia, Ana. Mal posso esperar para começar. Lição 13. Garantir a segurança do parque de estacionamento. Reparei que há câmaras de segurança na zona de estacionamento. Isso é reconfortante. Acrescenta uma camada extra de segurança aos nossos veículos. É bom saber que o pessoal está a monitorizar o estacionamento. Sim, ter pessoal vigilante garante um ambiente seguro para todos. A presença de câmaras de segurança pode dissuadir potenciais criminosos. Absolutamente. Eles agem como um impedimento e fornecem provas valiosas, se necessário. É importante estacionar os nossos veículos em áreas bem iluminadas dentro da vista da câmara. Áreas bem iluminadas tornam menos atrativo para os ladrões atacar os nossos carros. Devemos também lembrar-nos de trancar os nossos veículos e não deixar objetos de valor dentro. Bloquear os nossos carros e manter objetos de valor fora da vista pode evitar arrombamentos. É uma boa prática estar atento à nossa envolvente ao entrar ou sair do parque de estacionamento. Sim, devemos estar sempre atentos a quaisquer atividades ou indivíduos suspeitos. Se notarmos algo fora do comum, deveríamos denunciá-lo imediatamente ao pessoal. Relatar qualquer comportamento suspeito pode ajudar a manter um ambiente de estacionamento seguro. É importante seguir todos os regulamentos e diretrizes de estacionamento. Seguir as regras garante uma experiência de estacionamento tranquila e organizada. Devemos também ter em consideração os outros condutores e estacionar dentro dos espaços designados. Ser atencioso e estacionar adequadamente ajuda a evitar conflitos desnecessários. Se encontrarmos quaisquer problemas ou preocupações com o estacionamento, podemos entrar em contato com a equipe para obter assistência. A equipa está lá para nos ajudar e resolver quaisquer problemas relacionados com o estacionamento. É reconfortante saber que existem medidas para garantir a segurança dos nossos veículos. Sim, dá-nos paz de espírito enquanto realizamos as nossas atividades. Vamos ter a certeza de espalhar a consciência sobre a segurança do estacionamento entre os nossos amigos e familiares. A partilha de informações pode ajudar todos a ficarem vigilantes e a proteger os seus veículos. Podemos também encorajar outros a denunciarem quaisquer atividades suspeitas que observem. Juntos, podemos criar um ambiente de estacionamento mais seguro para todos. Obrigado por discutir comigo este importante tópico, Ana. Obrigado, John. É essencial priorizar a nossa segurança e proteção. Vamos continuar a estar atentos e proativos no que diz respeito à segurança dos estacionamentos. Lição 14. Lasanha vegetariana tentadora. Encontrei uma receita para uma lasanha vegetariana que parece interessante. Poderia partilhá-lo? Absolutamente. Eu adoraria. É uma alternativa deliciosa e saudável à lasanha tradicional. Quais são os principais ingredientes desta versão vegetariana?
Em vez de carne, usaremos camadas de legumes salteados como abobrinha, pimentão e cogumelos. Isso soa saboroso. E o molho e o queijo? Usaremos um rico molho de tomate temperado com ervas e especiarias. Para o queijo, podemos usar uma combinação de mussarela, ricota e parmesão. Podemos também acrescentar algumas verduras, como espinafres ou couve. Definitivamente. A adição de verduras dará à lasanha um impulso nutricional extra. E o macarrão de lasanha? São iguais aos normais. Sim, usaremos macarrão de lasanha normal. Apenas certifique-se de cozinhá-los al dente antes de colocar em camadas. Precisamos de algum equipamento ou ferramentas especiais para fazer esta lasanha. Nada fora do comum. Apenas uma assadeira e utensílios básicos de cozinha. Isso é conveniente. Agora, vamos falar sobre o processo de estratificação. Começaremos com uma fina camada de molho de tomate no fundo da assada. E depois acrescentamos uma camada de macarrão de lasanha. Isso mesmo. Segue-se uma camada de legumes salteados e uma pitada de queijo. Quantas camadas devemos procurar? Depende do tamanho da assada, mas normalmente em torno de 3 a 4 camadas. Quando terminarmos a estratificação, qual é o próximo passo? Repetimos o processo até ficarmos sem ingredientes, certificando-se de terminar com uma camada de molho e queijo por cima. Por quanto tempo é que o cozemos e a que temperatura? Assem forno pré-aquecido a 375 graus Fahrenheit, 190 graus Celsius, por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o queijo esteja dourado e borbulhante. Isso soa de dar água na boca. Mal posso esperar para experimentar. É um prazer para todos, mesmo para não vegetarianos. Os sabores são incríveis. Vou definitivamente dar uma ideia. Obrigado por partilhar esta receita, Ana. De boas-vindas, John. Aproveita a sua aventura de lasanha vegetariana. Vou, Ana. Agradeço a vossa inspiração culinária. Deixe-me saber como ficou. Boa cozinha! Certamente que o farei. Obrigado mais uma vez, Ana.